Estão de regresso as reuniões do Infarmed agora no Porto, é para lá que vamos em direto, vamos acompanhar esta primeira parte da reunião. Agora que fala a Ministra da Saúde, Marta Temido. Vamos acompanhar. Também a todos os que vão fazer as suas apresentações, pela generosidade da partilha do trabalho, da partilha do conhecimento. Sejam eles de instituições do Ministério da Saúde, serviços centrais do Ministério da Saúde ou da Academia, das escolas de saúde pública e de outras escolas que connosco, desde há vários meses, têm vindo a colaborar. Durante os primeiros 6 meses desta pandemia, o Serviço Nacional de Saúde respondeu às necessidades assistenciais de todos os residentes em Portugal. Hoje, Portugal está melhor preparado para enfrentar a próxima fase. Temos mais recursos, mais organização, mais experiência, mais conhecimento. Mas, como em toda a Europa, temos pela frente um contexto complexo. O regresso às aulas, a gripe sazonal, o habitual acréscimo de mortalidade nos meses de inverno, particularmente nos mais idosos, a necessidade de responder a todas as outras necessidades assistenciais, a dificuldade económica de um eventual suportar de um novo lockdown. Por isso, temos que estar bem cientes do contexto que nos rodeia e, com conhecimento, procurar enfrentá-lo. Por isso mesmo, a sessão de hoje se organiza em 2 partes. A primeira parte, geral, destinada a atualizar aquilo que é a informação desde a última sessão, no dia 8 de julho, e não obstante os 3 relatórios enviados aos vários representantes dos partidos políticos. Esta sessão começa com a habitual revisitação da situação epidemiológica atual e é-nos apresentada pelos serviços técnicos do Ministério da Saúde, Direção-Geral da Saúde, Dr. Pedro Pinto Leite, e Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, não Dr. Baltazar Nunes por imprevisto familiar, mas a Dra. Ausenda Machado, a quem agradeço. Depois teremos ainda na primeira parte uma componente, uma secção de atualização de informação que visa a todos compreender melhor aquilo que foi o trabalho desenvolvido por nós ao longo dos últimos 60 dias. Ao nível dos desenvolvimentos do Inquérito Serológico Nacional, que será apresentado pela doutora Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, através do ponto de situação do estudo de caso-controlo, que resulta de uma colaboração da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, da DGS, da Escola Nacional de Saúde Pública, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e que será apresentado pelo professor Henrique de Barros. Um ponto de situação daquilo que é a evolução da App Stay Away Covid, a aplicação de rastreio de exposição a contactos de risco, feita numa apresentação em parceria pelo professor José Manuel Mendonça, do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Tecnologias e Ciência, e pelo Dr. Luís Góis Pinheiro, da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. E ainda um ponto de situação sobre aquilo que é a aquisição de uma nova vacina, de uma eventual nova vacina para a Covid-19 por Portugal, que será feito este ponto de situação pelo Sr. Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo. Depois entraremos numa segunda parte, uma parte temática, destinada a abordar e a aprofundar um dos temas que estamos em crer a todos mais preocupam nestes tempos. A questão do regresso às escolas, e para começarmos esta abordagem teremos connosco a doutora Maria João Brito em videoconferência, que tratará o tema Covid-19 nas crianças. Depois teremos uma secção em que se discutirão os vários aspectos de um regresso seguro à escola. O tema, a temática dada a esta secção é enfrentar realidades, minimizar os riscos e antecipar soluções, e nesta secção teremos a colaboração da professora Carla Nunes, do professor Manuel do Carmo Gomes, também em videoconferência a partir de Lisboa, e do professor Henrique de Barros. Seguir-se-á um tempo de debate. Para esta primeira parte das apresentações temos previstos cerca de 90 minutos e pedimos, portanto, aos vários apresentadores que respeitem os tempos que estão definidos. Muito obrigada a todos
E vamos então começar passando a palavra ao Dr. Pedro Pinto Leite. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssima Sra. Ministra da Saúde e restantes Ministros, Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Saúde e restantes Secretários e Secretários de Estado, Excelentíssimos Sr. Deputados e demais representantes dos partidos políticos, Excelentíssimos Srs. Conselheiros de Estado, Excelentíssimos Srs. Representantes das várias entidades presentes, Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores. Venho dar início à apresentação, que pedia que fosse colocada. Obrigado. Portanto, aqui observamos a curva epidémica, portanto, o número de novos casos por dia ao longo do tempo desde o início da pandemia e também assinaladas as principais políticas assumidas durante este período. O que podemos observar já é de conhecimento de quase todos. Portanto, tivemos uma primeira grande onda com um número de casos elevado, segue-se depois, ali por volta do fim do estado de emergência, uma tendência crescente que talvez vamos explorar mais tarde, mas que se deveu também à região de Lisboa e Vale do Tejo, até mais ou menos ao final do mês de junho, início de julho, em que esta tendência inverte-se até metade de agosto. Desde metade de agosto, e portanto o período de análise que vamos agora apresentar, tem-se observado aquilo que parece ser uma trajetória crescente, mas que nós estamos a acompanhar. Portanto, em relação a este período, 17 a 30 de agosto, é um período que foi escolhido não só porque temos uma informação mais consolidada, como também por se tratar do último período, tendo em consideração o último relatório quinzenal. Portanto, durante este período tivemos 3.909 novos casos, dos quais 54% correspondem ao sexo feminino e 64%, portanto, uma maioria abaixo de 50 anos. As duas principais regiões às quais pertencem estes casos é Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte, respectivamente com 56% e 31%. Os casos com sintomatologia apresentada correspondem a 48%. Os casos que referiam ter estado fora de Portugal durante o período de incubação de 14 dias antes do diagnóstico correspondia a 4%. E dos que contactaram, ou referiam ter contactado com indivíduos com Covid-19, referiram uma transmissão que se atribuiu quer à coabitação familiares, 49%, quer num contexto laboral, 16%, como as duas principais causas de transmissão. A incidência cumulativa é um indicador utilizado pelo ECDC para estimar a incidência. E é esse indicador que nós utilizamos nesta representação do mapa. Portanto, este é o mapa com os municípios em Portugal. Temos 4 cores diferentes e os pontos de corte correspondem entre 0 a 25 casos por 100 mil habitantes, 25 a 75 mil casos por 100 mil habitantes, 75 a 150 casos por 100 mil habitantes e acima dos 150 casos por 100 mil habitantes. Os municípios com uma incidência acumulativa há 14 dias, portanto, o número de novos casos dentro desses 14 dias sobre a população residente estimada da respectiva área geográfica. Acima dos 75 casos por 100 mil habitantes são os apresentados aqui. Portanto, Mora, Sernancelho, Armamar, Arouca, Vila Verde e Arraiolos. E todos explicados com a ocorrência de surtos. No que diz respeito à caracterização regional,
aqui apresentamos os novos casos, portanto, a incidência cumulativa a 14 dias, ao longo do tempo, por região de saúde e em Portugal. Portugal sendo, portanto, correspondendo à linha azul escura representada na figura. Numa primeira fase, a incidência cumulativa principal corresponderia à região norte e, numa segunda fase, correspondeu à região de Lisboa, Vale do Tejo, como anteriormente apresentado. No período em análise, essa região continua a ser a região com a maior incidência portanto, acima daquela que é a incidência nacional. A segunda região é a região norte, ainda assim com uma incidência inferior à incidência nacional. No que diz respeito, portanto, a Lisboa, Vale do Tejo, portanto, à região que tinha uma incidência superior à nacional, nós observamos dois momentos. Um primeiro momento em que os 5 principais concelhos, portanto, os concelhos cujas freguesias se mantiveram em estado de calamidade, tiveram um aumento na sua incidência até início de julho. A partir do estado de calamidade, observamos uma descida nesta incidência que até o meio do mês de agosto, momento em que, portanto, começamos a nossa análise. Tem parecido haver uma trajetória crescente neste sentido e o contributo principal dos concelhos de Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa. No que diz respeito à caracterização por grupos etários, as incidências por grupo etário têm tido um comportamento muito semelhante desde o início da pandemia. Gradualmente, as incidências vão sendo cada vez menores à medida que avançamos no grupo etário, com exceção, portanto, o comportamento tem exceção nos indivíduos entre os 0 e os 19 anos, portanto, que é a linha azul de cima, e dos 80 ou mais anos, que é a linha roxa. Os indivíduos os indivíduos entre 20 e 29 anos é que é a linha de cima e têm-se mantido com uma maior incidência ao longo do tempo e agora com uma trajetória crescente no período de análise. Os indivíduos entre os 0 e os 19 anos tem sido aquela que apresenta a incidência menor, é a linha azul claro no final do gráfico, e a partir da segunda fase de confinamento teve um aumento, um ligeiro aumento, que, claro, comparado com os outros grupos etários, não é assim tão importante. Isto vai-nos mostrar que é necessário, ou parece-nos ser necessário, reforçar as medidas não farmacológicas, conhecidas por todos, desde o distanciamento físico, a higienização das mãos, o uso das máscaras dentro dos equipamentos de proteção individual, o arejamento de espaços, o evitar tocar com as mãos nos olhos, no nariz, na boca e a desinfecção dos locais, que todas estas medidas devem ser reforçadas, especialmente no grupo de 80 ou mais anos, cuja incidência está acima das restantes idades, e também na dos 20 aos 29 anos, que lidera estas incidências. No que diz respeito aos óbitos, aqui não falamos de incidências, aqui apresentamos o número de óbitos absoluto, portanto, a distribuição do número de óbitos absoluto ao longo do tempo. A maioria dos óbitos concentra-se no início da pandemia, na primeira fase de pandemia, e então o primeiro quadro permite-nos comparar um período em análise, portanto, entre o dia 17 e o dia 30 de agosto, com o período total de óbitos. Portanto, neste período tivemos mais 43 óbitos, entre 1.822 óbitos totais, portanto, desde o início da pandemia. Os óbitos no período em análise correspondem a 54%, ligeiramente superior ao total, e a sua distribuição nos grupos etários distribui-se da seguinte forma: acima dos 80 anos, 67%, entre os 70 e os 79 anos, 28%, e abaixo dos 70 anos, 5%. As principais regiões às quais correspondem estes óbitos é a região de Lisboa, Vale do Tejo, portanto, no período em análise, entre dia 17 e dia 30, com 64%, e Norte, 26%.
No total da pandemia, a região de Lisboa e Val do Tejo terá uma proporção correspondente a 36% e a região norte a 47%. Por fim, apresentamos aqui a letalidade. Portanto, a letalidade corresponde ao número de óbitos sobre o número de casos observados num determinado momento. E o que nós podemos observar nesta figura é que, no momento inicial, esta letalidade aumentou até um momento que corresponde mais ou menos ao início do mês de junho, que se tem mantido estável ou descendo um bocado, o que pode ser explicado, uma vez que se trata do número de óbitos sobre os casos, esse comportamento é explicado pela redução do número de óbitos e o aumento do número de casos. A 30 de agosto de 2020, portanto, no último dia do período de análise, esta é a situação perante a letalidade, portanto, por grupo etário. A letalidade nacional é de 3,1%, estima-se em 3,1%, e esta letalidade deve-se principalmente ao grupo etário dos 80 e mais anos e dos 70 aos 79 anos, conforme está mostrado no quadro. Só queria salientar que para os grupos etários de 0 a 9, 20 a 29 e 30 a 39, apesar de aparecerem 0,0%, existiram óbitos nestes grupos etários que não são demonstrados devido ao grande número de casos, mas corresponde a um óbito entre os 0 e os 9 anos, 2 óbitos entre os 20 e os 29 e 4 óbitos entre os 30 e os 39. Muito obrigado. Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimas Senhoras Ministras e Senhores Ministros, Excelentíssimos Senhores Secretários de Estado, Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimos Membros do Conselho de Estado. Darei agora continuidade à apresentação do ponto de situação da epidemiologia do Covid em Portugal, complementando a apresentação que o Dr. Pedro Leite acabou de preferir. E começarei por contextualizar a situação da incidência de Portugal comparativamente aos restantes países da União Europeia. E o mapa que apresento, aliás, são 3 mapas que podemos ver a evolução desde o que corresponderá ao início de agosto até o último mapa corresponde ao início de setembro. E o que conseguimos perceber no primeiro mapa é que a maior parte dos países tinha uma incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes, de realçar algumas regiões de Espanha, bem como no centro da Europa e também em alguns países do leste. A situação na semana 32-33, ou seja, a meio de agosto, tem uma progressão mais desfavorável e verificamos que há mais regiões de Espanha, bem como do centro da Europa e também da Europa de Leste, em que se verifica um aumento da incidência e, portanto, de novos casos. Por último, a situação que está retratada no último gráfico da semana 34 a 35, como eu disse, corresponde ao início de setembro. Vemos então um agravamento ainda maior em mais regiões de Espanha, em que se verificam mais do que 120 casos por 100 mil habitantes, portanto, que corresponde àquela escala mais escura, e também um agravamento da incidência nos países da Europa Central e também da Europa de Leste. Em Portugal, com exceção da região centro, que tinha ainda, nesta altura, uma incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes. Descrever qual é a situação da incidência é importante, mas é também importante contextualizar com outro indicador, nomeadamente com o índice de transmissibilidade, o conhecido valor RT. E este gráfico o que pretende demonstrar é a combinação destes dois indicadores. E, portanto, temos por um lado aqui no eixo vertical, ou seja, o eixo dos Y,
a incidência nos últimos 14 dias e que tem aqui um limiar que foi estabelecido por nós de 40 casos por 100.000 habitantes. Por outro lado, no eixo horizontal, ou eixo de X, temos aqui representado o valor do RT e temos aqui, então, o limite de RT igual a 1, em que se verifica uma manutenção do que é a evolução da epidemia. E, portanto, assim podemos verificar que há aqui 4 quadrantes que são criados e neste primeiro quadrante temos a situação de baixa incidência e um RT inferior a 1. Um segundo quadrante em que a incidência mantém-se ainda baixa, mas o RT é superior a 1. O terceiro quadrante em que a incidência é superior a 40 e o RT é superior a 1. E o quarto quadrante em que a situação da incidência mantém-se elevada, contudo, o RT inferior a 1. De uma forma mais simples, para poder ler este gráfico, a situação mais favorável será aquela do primeiro quadrante, em que temos uma baixa incidência e também um RT inferior a 1. A situação mais desfavorável será aquela em que se encontram os países em que a incidência é elevada, ou seja, superior a 40 casos por 100.000 habitantes, e também o RT é superior a 1. Este gráfico representa a situação à data da última reunião, ou seja, no dia 8 de julho. E gostava de chamar a vossa atenção para Portugal e depois vou chamar pontualmente a atenção para alguns países. Portanto, a esta data, nós tínhamos, Portugal estava aqui muito próximo do que era este primeiro quadrante mais favorável e há um conjunto, a grande maioria dos países está também aqui localizado, contudo, vemos aqui já alguns países nesta situação em que a incidência é baixa, contudo, o RT é elevado. A esta data, o único país que se encontrava na situação mais desfavorável era então o Luxemburgo. Passando aqui para aproximadamente um mês, a situação de Portugal é de baixa incidência e também um RT inferior a 1, e podemos ver uma deslocalização da maior parte dos países para este segundo quadrante, em que se evolui para uma situação em que o RT é superior a 1. Nesta data já verificávamos aqui uma situação mais desfavorável para países como a Espanha, a Bélgica e a Roménia. Envolvidos 15 dias, vem a dinâmica da evolução e temos muitos países nesta situação de RT superior a 1 e baixa incidência, e Portugal estava aqui incluído, e um agravamento da situação epidémica em países como a Espanha. Isto porquê? Porque a incidência está a aumentar e o RT continua a ser superior a 1, e juntam-se também aqui a Malta, a Holanda, e a Suíça está ali num ponto intermédio. Por último, este é o gráfico que apresenta a situação mais recente e com dados de dia 6 de setembro, em que podemos ver, há aqui um agravamento então da situação de Espanha e da França. Portugal já se encontra então neste quadrante de maior incidência e um RT superior a 1, pese embora a situação epidémica não é tão danosa quanto nos outros países. E, portanto, o que nós conseguimos perceber com este gráfico, com este mapeamento, é que há um movimento dinâmico em que há uma evolução de menor incidência, mas havendo ainda casos, podendo-se chegar a uma situação em que o RT passa a ser superior a 1 e depois em seguida despoleta então um possível agravamento e, portanto, haver a coincidência de elevada incidência e também um RT superior a 1. Havendo a intervenção por parte dos países, há então uma regressão no que será o índice de transmissibilidade, ou seja, no valor do RT, e que depois terá consequências a nível do que é a incidência.
Passarei agora a apresentar o que foi a evolução deste índice de transmissibilidade, mas também do que é a curva de incidência, que está ali no canto superior direito, e para nível nacional, à data da última reunião, o valor do RT situava-se por volta do 1,01, ou seja, era aproximadamente 1. Seguiu-se um período em que se verificou um decréscimo deste valor do RT e, a partir de dia 5 de agosto, verificou-se um aumento paulatino do valor do RT e, atualmente, o mesmo foi estimado em 1,12. Passarei agora a apresentar a informação a nível regional e, no caso da região norte, à data da última reunião, o RT foi estimado em 1,08, ou seja, muito próximo do valor de 1, seguindo-se um período em que houve um decréscimo do valor do RT, tendo-se mantido abaixo do valor de 1 em aproximadamente 10 dias. Findo esse período, começamos a verificar um pequeno aumento do valor do RT, sendo estimado neste momento em 1,19. A região centro, à data da última reunião, apresentava um RT inferior a 1, ou seja, de 0,98. Seguiu-se um período em que havia alguma variabilidade no que era o valor do RT e variou entre 0,77 e 1,13 e desde dia 10 de agosto verificou-se um ligeiro aumento, mas com alguma variabilidade, sendo neste momento estimado em 1,22. Gostaria, contudo, de chamar a atenção que nesta região o valor da incidência é inferior a 30 casos por dia. A região de Lisboa e Vale do Tejo apresentava um valor de RT de 1 à data da última reunião, seguindo-se um período também de decréscimo do valor do RT e desde dia 6 de agosto verificou-se um aumento gradual do valor do RT, sendo neste momento estimado o valor de 1,07. A região do Alentejo, à data da última reunião, apresentava um valor de RT inferior a 1, de 0,93. Seguiu-se um período de alguma oscilação, alguma variabilidade em termos do valor do RT e podemos aqui denotar, então, um aumento deste valor e que corresponde, então, ao surto de Moura. Seguindo-se, então, depois um percurso também de alguma variabilidade e, neste momento, ele é estimado inferior a 1, de 0,91. Por último, a região do Algarve, estimamos um valor de RT à data da última reunião de 1,05 e passou-se um período também de alguma variabilidade, sempre à volta do valor 1. Atualmente, o valor de RT na região Algarve é de 1,08. Passarei também a apresentar alguns indicadores, nomeadamente o número de testes diagnósticos que foram realizados e a proporção de positivos que foram detectados. O que nós conseguimos perceber é que estas colunas a azul correspondem então ao número absoluto de testes que foram realizados por semana e que desde junho têm sido superior a 80.000 testes realizados por semana. Em termos da percentagem de positivos, houve um decréscimo durante um período e nas últimas semanas verificamos um aumento desta proporção de positivos que também é concordante com a evolução epidémica que já foi descrita quer pelo Dr. Pedro, quer inicialmente também por mim. Este indicador, o tempo entre o início de sintomas e a notificação, é um indicador que é preconizado pelo ECDC e que nos permite ter uma ideia de qual é o número de dias em que existem na comunidade indivíduos que são infecciosos. E o que nós conseguimos perceber é que no início este tempo era bastante elevado e a mediana situava-se entre 10 e 11 dias. Depois houve um grande esforço por parte das equipas de saúde pública e foi possível decrescer este tempo entre o início de sintomas e a notificação, sendo bastante estável desde abril e situando-se por volta de 4 dias. Passarei agora a apresentar alguns indicadores da vigilância sindrómica, nomeadamente o número de consultas em cuidados de saúde primários, com a notificação
com o código de Covid-19. E a nível nacional vemos que após a primeira onda vemos aqui um decréscimo do que são o número de consultas por Covid e nas últimas semanas temos observado um ligeiro aumento do número de consultas e podemos observar em todas as regiões. E vamos manter, obviamente, a vigilância e a monitorização destes indicadores e vamos acompanhando para perceber se é efetivamente um aumento sustentado ou se é apenas uma variação usual. Igual leitura para o número de urgências em contexto hospitalar por Covid, em que aqui o que nós observamos a nível nacional um ligeiro aumento nas últimas semanas das consultas de urgências por Covid e em grande maioria devido aqui ao aumento que estamos a observar destas consultas, destes episódios de urgência na RS Norte, que não se verifica nas restantes regiões. E estou já a terminar. Este último indicador dá-nos uma ideia do qual é o impacto da Covid em situações mais graves, nomeadamente o número de internamentos em enfermarias e o número de internamentos em cuidados intensivos. E o que nós podemos observar é que nas últimas semanas este valor tem-se mantido estável, quer a nível das hospitalizações, quer a nível das hospitalizações em cuidados intensivos. E com este gráfico dou por terminada a minha exposição. Obrigada. Altura para fazermos uma pausa nesta reunião do Infarmed que decorre no Porto e temos estado a transmitir em direto. Já lá voltamos aéreos. Vamos voltar novamente em direto para o Porto. Está a decorrer a reunião do Infarmed em direto, uma reunião que volta a acontecer 2 meses depois de terem sido suspensas. Vamos ouvir para acompanhar o balanço da situação epidemiológica no país. Se o menino tivesse uma incidência ligeiramente superior. Esta é a distribuição geográfica da amostra. Os concelhos foram aleatoriamente selecionados dentro de cada região e depois determinadas cotas por sexo e grupo etário para cada um destes concelhos. Tínhamos como meta planeada 292 indivíduos em cada região de saúde. Esta meta foi ultrapassada em todas as regiões, à exceção da região do Alentejo, onde ficamos aquém de 20 indivíduos. E, de igual modo, a amostra estudada teve um número superior de indivíduos, além daqueles que tinham sido planeados. No entanto, o grupo etário acima de 60 anos não chegou aos 684 indivíduos, o que não teve depois repercussões importantes nos resultados. Como o grupo etário dos 20 aos 59 anos teve um número de participantes superior àquele que tínhamos planeado, isto permitiu-nos constituir aqui 2 grupos etários e ter mais detalhe na informação. Usamos 3 definições de caso seroprevalente com diferentes sensibilidades e especificidades. Consideramos seropositivos indivíduos com uma IgM ou uma IgG positiva ou anticorpos totais, são 3 testes em separado. Consideramos uma segunda definição de caso em que consideramos ou ter uma IgM positiva ou uma IgG positiva ou ter pelo menos 2 destes testes positivos, sendo esta a definição mais específica, mais restrita. E nestas 3 definições, a seroprevalência variou entre 1,4 na mais específica e 3,4 na mais genérica. Os intervalos de confiança, isto é, a variação destas estimativas era sobreposta, portanto optámos pela segunda definição de caso, que é esta aqui do meio, ter ou uma IgM ou uma IgG positiva, porque é também esta que é maioritariamente usada noutros países.
Não encontramos diferenças em relação aos sexos, embora as estimativas pontuais tenha sido mais elevada no grupo entre os 40 e os 59 anos. A inexistência destas diferenças não quer dizer que na realidade esta diferença não possa existir. No entanto, nesta magnitude de valores, estamos a falar no máximo de uma variação de 1%, que não consegue ser diferenciado deste modo. De qualquer maneira, em termos de saúde pública, tal não modifica a interpretação dos resultados. Observamos uma diferença em relação aos sexos, com o sexo masculino com uma seroprevalência mais elevada, embora consideremos que existem razões biológicas que expliquem estes resultados, a maioria dos estudos seroepidemiológicos não sugerem esta diferença. Aquilo que nós encontramos foi que no sexo masculino a seroprevalência era mais elevada nos indivíduos com ensino secundário, o que não acontecia nas mulheres e, portanto, pomos aqui a hipótese de diferentes exposições laborais durante o período de contingência. Não observamos diferenças em relação às regiões, no entanto, esta inexistência de diferença pode ser pela mesma razão dos grupos etários, estamos a falar de variações de 1 a 2%. No entanto, salientamos que a região de LVT foi de facto aquela em que se observou uma estimativa pontual mais elevada, seguida da região norte e centro. Naturalmente, a seroprevalência foi mais elevada nos indivíduos que referiram um contacto anterior com um caso conhecido ou suspeito de Covid-19 e também naqueles que apresentavam uma sintomatologia sugestiva, sendo que a prevalência aumentou, ou a prevalência de anticorpos, à medida que aumentaram o número de sintomas. Ainda assim, 44,5% das pessoas que tiveram um marcador positivo, uma IgM ou uma IgG, não referiram sintomas anteriores compatíveis com esta definição de caso que usamos. Como primeiras conclusões, ou mais importantes, os valores da seroprevalência indicam que o número de infecções ocorridas foi superior à taxa de ataque observada neste momento. Isto é aquilo que é esperado e é a razão pela qual é um dos motivos pelos quais se fazem estudos seroepidemiológicos. Estas diferenças foram observadas em outros estudos europeus. Não se identificaram diferenças entre regiões e grupos etários e os valores encontrados, estimados à volta de 3%, estão de acordo com outros estudos nacionais realizados e também com estudos internacionais, chamando aqui só um apontamento em relação ao estudo espanhol de grande dimensão, que as estimativas portuguesas se aproximam das províncias que fazem fronteira com Portugal, o que dá consistência a estes resultados. Agradecendo a toda a equipa, grande equipa que colaborou neste inquérito sorológico, desde os laboratórios aos hospitais, deixo uma última nota relativa aos passos futuros e à necessidade de mantermos a monitorização da seroprevalência ao longo do tempo, sempre que se justifique a necessidade de responder a novas questões de acordo com a situação epidemiológica e, desse modo, de acordo com os objetivos, teremos que redimensionar a amostra e a definição de novos grupos etários, nomeadamente. Muito obrigada. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da República, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, excelentíssimas Senhoras e Senhores Ministros, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, e excelentíssimos Senhoras e Senhores Secretários de Estado, excelentíssimos Senhores e Senhoras Conselheiros de Estado e do Conselho Económico e Social. Nestes minutos que tenho agora à minha disposição, irei lembrar
aproveitar para lembrar aquilo que nos apresentamos há cerca de 2 meses, em que considerávamos que seria necessário realizar um estudo de caso de controle, além da atuação que a saúde pública tem na inquirição epidemiológica dos casos, para compreender os determinantes individuais e, sobretudo, obter informação que permita dirigir a prevenção. E ao longo destes 2 meses, trabalhamos na concretização desse estudo, um estudo de natureza caso de controle, em que nós comparamos casos incidentes, ou seja, os casos que vão surgindo na comunidade, os casos de novo, e comparamos com a população que vem da mesma base geográfica e demográfica, o que nos permite evitar imensos erros que outros estudos desta natureza observacional muitas vezes têm. A pergunta que se pode fazer é, mas nós sabemos qual é o agente, nós sabemos quais são as formas de transmissão diretas e indiretas, então porquê este estudo? É que não chega o agente, não chegam os hospedeiros, é preciso conhecer também as circunstâncias em que as infecções ocorrem. E por isso o objetivo deste estudo é sermos capazes de vos dizer, dentro de 2 ou 3 semanas, quais são os fatores que determinam a infecção, limitados, neste caso concreto, à área geográfica da Administração Regional de Saúde, Lisboa e Val do Tejo, podendo estimar, quantificar, de facto, o contributo desses fatores para a dinâmica da epidemia nesse espaço e, naturalmente, que, em alguns aspectos, será possível fazer a generalização daquilo que for observado. Estes estudos não são fáceis de fazer rapidamente, implicam equipas com treino, e essas equipas existiam entre os académicos da epidemiologia e das ciências da saúde pública em Portugal, e implicam naturalmente a organização e o alinhar de uma série de intervenientes que toma algum tempo a conseguir. Mas o essencial foi feito com as instituições que aqui estão representadas, o Ministério da Saúde, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Carlos Jorge, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, a Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que conseguiram uma plataforma de colaboração que permitiu avançar com a ideia e concretizá-la. Porque, no fundo, o que nós sabíamos era isto, é que na ausência de uma vacina, e vamos estar hoje aqui a falar muito nisso seguramente, e de tratamentos eficazes, a contenção da infecção depende da nossa capacidade de interromper a transmissão. E essa interrupção não é meramente física, não são só as barreiras, são as circunstâncias que favorecem a ocorrência da transmissão e que muitas delas dependem das pessoas e temos que as conhecer. Um aspecto muito interessante em relação a isso, de que falamos sempre, e hoje também iremos aqui falar seguramente, são, por exemplo, as matrizes de contacto. Com quantas pessoas que nos contacta, que idades é que essas pessoas têm, em que circunstâncias. Nós não temos esses dados para Portugal. Este estudo, por exemplo, ir-nos a dar seguramente essa informação, pelo menos para um início importante desse trabalho. E por isso, e além disso, e procurar responder a perguntas que são pragmáticas. Onde é que estamos fundamentalmente o risco maior de infectar? É nos transportes que temos em comum, é nos locais comerciais que frequentamos, é nas escolas, por exemplo, e a capacidade de responder a estas perguntas é muito determinante, porque nos dá uma dimensão do peso relativo e, portanto, simultaneamente, de onde os investimentos preventivos têm que ser mais direcionados. Não tem sido feito muito, bem pelo contrário, poucos estudos foram feitos ainda até agora, por razões que todos compreendemos, e portanto também desse ponto de vista é muito interessante nós sermos capazes de iniciar esse trabalho. As metodologias de investigação perante surtos podem ser muito variadas. A opção por este tipo exato de metodologia tem a ver fundamentalmente com o caso de os casos estarem dispersos num longo espaço e em diferentes momentos. Aliás, é uma característica que todos nós temos observado na infecção e que ainda hoje foi aqui já muito bem documentada, que é essa enorme variabilidade ao longo do tempo dentro do mesmo espaço e uma enorme variabilidade no espaço, em diferentes espaços no mesmo tempo. E por isso esta aproximação é particularmente interessante
para tentar obter as informações que nós queremos para, de facto, e sublinho, traduzi-los em práticas que diminuam a disseminação da infecção. Nesse espaço geográfico, para que não é o país, é uma área parte do país, esse-ão então inquirir os casos incidentes de forma consecutiva, até pelo menos 1000 casos, e encontrar um número semelhante de controlos apropriados. Esta amostra, o tamanho desta amostra, tem a capacidade, tem a dimensão estatisticamente suficiente para responder ao essencial das perguntas que queremos fazer. Os casos serão, portanto, todos os indivíduos com infecção diagnosticados por PCR, por identificação do vírus, e serão identificados a partir das bases da Direção-Geral de Saúde, portanto, pessoas devidamente identificadas e já previamente contactadas. Os controlos serão as pessoas que não têm a infecção, mas que estão em risco de a ter. O que nós queremos saber é porque é que umas pessoas infectam e outras não. No limite, na maior das simplicidades, esta é a pergunta, a resposta é que é razoavelmente complexa. E serão selecionados utilizando um modelo de marcação aleatória de números telefónicos, que é muito útil, funciona bem, mesmo com os telefones móveis, mas é muito trabalhoso e muito dependente da paciência de procurar números. E serão feito um emparelhamento por idades e por região, simplesmente para harmonização e possibilidade das comparações. Como é que esta informação vai ser obtida? Através de um inquérito, de um questionário muito longo, demora cerca de 40 minutos a fazer, mas que nos vai permitir, de facto, ir muito além daquilo que a atividade diária do inquérito epidemiológico permite, e poderá, inclusivamente, vir a fornecer perguntas, tópicos que poderão modificar até a nossa própria forma de fazer esse questionário. E esse questionário, que foi especificamente desenvolvido e foi previamente testado para este estudo, tem essas perguntas que são de natureza demográfica, social, comportamental e clínica, e que nós prevemos que tenham relevância para a ocorrência da infecção. Estes 20 pessoas-dia, inquiridores, são inquiridores altamente treinados, com imenso tempo já de prática e de boas práticas nesta atividade, e inclusivamente são capazes de falar em várias línguas, o que permite não excluir pessoas que vivem em Portugal e que possam não entender bem o português. Os casos e, naturalmente, também os controlos serão procurados de forma a cobrir os mesmos tipos de problemas, que não possam responder ao questionário, que sejam crianças com menos de 12 anos, terão naturalmente, se lhes está proposto, a entrevista por alguém que faça a intermediação e que seja capaz ou conheça a descrição dos comportamentos do caso ou da pessoa controle nas 2 semanas anteriores ao momento da entrevista, que é o tempo a que nos referimos na realização deste questionário. Um problema fundamental que se coloca e para nós foi determinante e consumiu também muito tempo, foi garantir que era eticamente inatacável esta forma de obter informação e de realizar a investigação em questão, e que estavam asseguradas todas as regras de proteção de dados, o que está garantido pela avaliação por 3 comissões de éticas e pelos responsáveis pela proteção dos dados das diferentes instituições envolvidas. E assim está tudo pronto para começar a inquirição dos participantes, e seguramente que num prazo máximo de 3 semanas poderemos dar estas respostas que pretendemos e que penso que irão poder ajudar-nos a modificar a nossa própria forma de atuar. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sras. Ministras, Secretários de Estado, deputados, membros do Conselho de Estado, parceiros sociais,
e colegas das intervenções. Eu agradeço muito esta oportunidade de vir apresentar a aplicação do sistema de rastreio digital de contactos que o Governo e as unidades de saúde escolheram para Portugal. Só com um conjunto de investigadores motivados para fazer, através da ciência, com que essa ciência tenha relevância social e potencial impacto, portanto, ciência com impacto, respondendo aos grandes desafios societais, é que seria possível dar curso a um moto da produção de conhecimento à inovação de base científica. E como outros tantos institutos de investigação e laboratórios de investigação portugueses e estrangeiros em Portugal e no mundo, logo em março, muitos investigadores tornaram-se seguidores de uma causa maior, que era combater a pandemia. A 7 de abril, na visita do Sr. Ministro da Ciência com os Srs. Ministros da Coesão Territorial e Ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, havia já, no Inesctec, muito mais que ideias. Havia robôs que desinfetavam espaços com ultravioletas, ventiladores pandémicos e um projeto com o público e os PUP, os diários da pandemia. Sobre o que hoje vamos falar, havia uma ideia vaga, mas ainda assim o apoio forte que nos foi deixado estimulou ainda mais os investigadores a trabalhar. Portanto, o problema que se colocava em toda a Europa, e depois de recusadas para a Europa as soluções já experimentadas na Coreia do Sul, em Singapura e Israel, por causa, obviamente, da questão da privacidade dos dados, o problema era fazer um rastreio digital que apoiasse e complementasse o rastreio físico já levado a cabo pelas autoridades de saúde e que se levantava com um problema, que era como conseguir conciliar objetivos contraditórios de privacidade de dados, usabilidade, utilização da tecnologia e análise dos dados. E uma ferramenta que estivesse disponível generalizadamente na população e que não fosse necessário fazer qualquer tipo de investimento. E a ferramenta foi o telemóvel, e a tecnologia no telemóvel, obviamente, foi o Bluetooth de baixa energia. A 14 de abril tivemos luz verde da FCT para avançar, mas capitalizando sobre uma parceria europeia. Havia um movimento europeu de instituições de investigação e de empresas, mas liderado por instituições de investigação, cujo objetivo era desenvolver um standard europeu para o rastreio digital de contactos. E foi graças a esse grupo europeu, esse projeto, que veio a ser desenvolvida uma arquitetura descentralizada, hoje adotada por todos os países europeus para aplicações de rastreio digital, exceto França, onde a aplicação já agora foi um flop e foi um desastre completo. Esse grupo, chamado DPTST, a que o Inesctec fez parte, desenvolveu um protocolo que depois a Google e a Apple, elas vieram a desenvolver sobre o know-how e o modelo dos cientistas europeus as suas próprias aplicações ligadas aos sistemas operativos. Aqui havia uma polémica entre o sistema dito centralizado e descentralizado. O centralizado acabou por ser abandonado. A Alemanha, Inglaterra, mais tarde Israel desistiram, recuaram. A França foi o único que permaneceu e daí a origem do flop. Todos os outros países, Portugal é o 9º país europeu, o primeiro foi a Suíça, adotaram um modelo descentralizado, o mais seguro para preservar, para respeitar a privacidade dos dados. Muito obrigado. Bom, a questão que se colocava era como respeitar em absoluto os direitos e liberdades dos cidadãos. E, portanto, havia um conjunto de requisitos. Havia um conjunto de postulados axiomáticos a que a tecnologia teria que responder. Adesão voluntária, não discriminatória, estrito cumprimento das leis de proteção de dados, anonimato, independência e separação de dados pessoais, que é dados pessoais existentes no telemóvel do sistema, certificação de segurança e privacidade, abertura pública do código de fonte da plataforma e um desmantelamento automático por cessação da pandemia. Portanto, estes requisitos foram os requisitos que tiveram que ser cumpridos. Bom, e depois nasceu a implementação, portanto, feita através da troca de identificadores
números encriptados, aleatórios, gerados pelos telemóveis, no momento, e que são trocados pelos telemóveis de todas as pessoas que têm a aplicação instalada. Se alguma vez alguma pessoa for identificada como positiva, o médico atribui-lhe um código e voluntariamente, se o desejar nessa altura, inserindo o código, todos os identificadores que distribuiu o seu telemóvel nos últimos 15 dias são enviados num servidor. O primeiro servidor dos códigos dos médicos está ligado ao Trace Covid, no Serviço Partilhado do Ministério da Saúde, e o segundo servidor com os códigos das pessoas que foram declaradas infectadas está num servidor ISO 27000, seguro, na Casa da Moeda. Obviamente, depois, cada telemóvel, todas as pessoas que têm a aplicação instalada, vai ao servidor e vai ler os códigos que os infectados distribuíram nos últimos 14 dias, e se forem os mesmos que são identificados no seu telemóvel, então recebe uma mensagem de alerta para um possível contacto de risco. Portanto, não há dados pessoais envolvidos, há anonimato completo de quem é avisado de um potencial contacto perigoso, portanto, o infectado não sabe quem infectou, e não sabem quem o avisou, portanto, ninguém sabe quem é o infectado, exceto as autoridades de saúde. Portanto, há anonimato face de todos os intervenientes. Eu gostava, para terminar, ou antes de terminar, de relevar que isto não é uma app. Isto não é uma app desenvolvida, uma aplicação que se faz download da Play Store ou da App Store. Isto é um sistema complexo, que tem pessoas, tem médicos, tem pessoas, tem doentes, tem outras pessoas. Isto é uma rede social, se quisermos. Portanto, é muito complexa. Não é só tecnologia atirada que alguém descarrega e já está. É complexo, muito simples, mas para ser muito seguro, esta aplicação tem 15.000 linhas de código, que é público e que está na plataforma GitHub e que qualquer um pode verificar, testar e examinar. Do protocolo foi desenvolvido por cientistas europeus, entre os quais pontuam as Universidades de Politécnica, Zurique e Lausanne, na Suíça, a Universidade de Oxford, University College, Delft, etc. Portanto, a nata dos cientistas de computação e de cibersegurança das melhores universidades da Europa. Eu gostava também de reconhecer aqui a importância do trabalho com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Centro Nacional de Cibersegurança, que fez os testes de segurança, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, com quem uma parceria intensíssima conseguiu, em pouco mais de 6 semanas, operacionalizar o sistema, a Casa da Moeda, que aloja o servidor, e também a Google e a Apple, que nos ajudaram a rapidamente implementar a ligação às APIs. Em termos de vertente jurídico-legal, como todos saberão, foi feito um estudo de avaliação de impacto de proteção de dados, que tem já 2 versões, depois do feedback do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e há um decreto-lei que regula as responsabilidades de operação de todo o sistema. Quais são os desafios que vêm aí? Em primeiro lugar, conseguir uma forte adoção por parte dos portugueses. Há dúvidas legítimas, se gasta muita bateria, se os dados móveis vão custar dinheiro. Eu posso-vos dizer que uma conta simples diz que o acesso aos códigos de 100 pessoas infectadas no servidor, novos infectados, durante um mês, consome menos dados do que abrir a página do público. E se a página do público tiver algumas fotografias, podemos ter o acesso a 200 códigos infectados. Não me conseguiram dizer quanto é que custaria, disseram que eram alguns cêntimos por mês, ou até nem 1 cêntimo por mês, em termos de tráfego de dados. Há dúvidas sobre o anonimato, não há dados privados e ninguém estará interessado em obter uns identificadores alfanuméricos que não significam nada, que são realmente ruído branco num servidor. Portanto, é muito importante. Hoje, às 9 horas, havia 660.000 portugueses que tinham descarregado a aplicação. É muito importante que cheguemos a números ainda superiores.
Assegurar uma interoperabilidade europeia está em curso. Portugal é o 9º país. Há meia dúzia de países que se vão seguir. É muito importante, se um alemão vier passar férias a Portugal, regressar à Alemanha e for detectado como positivo, as pessoas com quem tratou aqui em Portugal serão avisadas desse contacto de risco e vice-versa. Portanto, a interoperabilidade europeia ajudará à mobilidade, à confiança, que são importantíssimos, como todos sabemos. Uma app mundial para o Covid e para mais do que o Covid, para outras doenças do mesmo tipo, vai ser inevitável. A Google, a Apple virão aí dentro de pouco tempo, nós sabemos. Talvez a Huawei também tenha um sistema. Entretanto, os países europeus são os que estão na ponta. Obviamente que há outros países, Austrália, Nova Zelândia, etc. Mas há, digamos, 1 ou 2 dezenas de países no mundo que têm estes sistemas a começar a funcionar. E, finalmente, os sensores e tecnologias específicas para rastreio de contactos. O Bluetooth de baixa energia não foi feito para medir distâncias, mas vão surgir sensores sofisticados para fazer isso. Só a título de exemplo, e antes de me despedir, eu ia deixar alguns números sobre a app suíça, que tem pouco mais de 2 meses, 18,5% de uma população ativa de 8,6 milhões, isto quer dizer 1,59 milhões de utilizadores ativos, 8.522 casos confirmados, 1.592 códigos de legitimação descarregados pelos médicos, dos quais nem toda a gente os utilizou. 1.054 foram, de facto, introduzidos pelas pessoas infectadas. Pela natureza da aplicação, não é possível saber quantos alertas e quem foi alertado dos contactos de risco. Obrigado. Estamos a acompanhar esta reunião do Infarmed, que agora decorre no Porto. Nesta altura vamos ouvir mais um especialista que faz um balanço da Covid-19 em Portugal. Senhora Ministra da Saúde, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Conselho de Estado, minhas senhoras e meus senhores. Como ainda agora ouvimos, o Sr. Presidente do Inestec apresentou aqui a app Stay Away Covid, que foi lançada na semana passada e que, como foi referido, tem uma componente de geração de códigos pelos médicos que identificam um doente com Covid-19 e fornecem a esse doente um código que é gerado a partir de uma ferramenta. Temos aqui um problema técnico. A partir de uma ferramenta que é Trace Covid-19. Aqui nestas sessões do Infarmed, o Trace Covid-19 já foi referido. É uma ferramenta que foi criada e que foi lançada quando da entrada na fase de mitigação da pandemia, no dia 26 de março de 2020. Uma ferramenta que nasceu originariamente para servir de centro de monitorização dos utentes que se encontram no seu domicílio, utentes suspeitos ou doentes confirmados de Covid-19, e que é usada quer pelos hospitais, pelos centros de saúde, hospitais quer públicos, quer privados, e que tem quer as equipas de saúde pública, as equipas de medicina geral e familiar e as equipas hospitalares a trabalhar sobre esta ferramenta. É, portanto, uma ferramenta que procura federar o conhecimento que há sobre os utentes e os doentes com Covid-19 que se encontram no seu domicílio. Já hoje esta ferramenta tem vindo a evoluir ao longo da pandemia. É hoje uma plataforma que integra diretamente com o SNS 24, integra com o Sinav Lab, que é a ferramenta, como sabemos, onde são registados os dados sobre os testes e o resultado dos mesmos feitos nos laboratórios, e permite registar as tarefas que sobre determinados utentes vão sendo realizadas. Sejam elas de vigilância clínica, feita pelos médicos de medicina geral familiar, de vigilância ativa, realizada pelas equipas de saúde pública, de vigilância passiva, ou seja, feita pelo próprio utente no seu domicílio, e ainda um aspecto muito relevante, uma funcionalidade que foi generalizada ao país inteiro durante a semana passada, que é a possibilidade de autorreporte do próprio utente que se encontra no domicílio a ser monitorizado enquanto doente com Covid-19, poder ele próprio ir reportando
a evolução dos seus sintomas sem necessidade de ser contactado pelo médico. Isto é uma possibilidade que é concedida caso a caso pelo médico, em função do estado de saúde do doente e em função também de outras condições, designadamente da forma como se desenvencilha no relacionamento com ferramentas tecnológicas, entre outros aspectos. Então, o médico determina que determinado utente está em condições de proceder a esse autorreporte. Esta ferramenta também já hoje permite visualizar e controlar clusters e cadeias de transmissão de uma forma bastante intuitiva e próxima. Estas bolinhas que vemos ali representam pessoas que tiveram um foco comum de infecção, um mesmo sujeito. Permite também fazer monitorização de âmbito local, regional e nacional e, portanto, tem vindo a tornar-se uma ferramenta muito importante no apoio à decisão no contexto da pandemia. Alguns números: já há mais de 1.100.000 utentes registados na plataforma Trace Covid, foram já mais de 8 milhões as tarefas que foram criadas, registadas e na plataforma, mais de 2 milhões de vigilâncias foram realizadas, são cerca de 10 mil os profissionais de saúde que já interagiram com esta ferramenta. Estamos a falar desde que, quer na fase piloto, quer agora na fase já de âmbito nacional, de 9 mil utentes que realizaram operações de autovigilância. E é nesta ferramenta que os códigos da app Stay Covid são gerados, sendo esta ferramenta que é usada diariamente pelos médicos que contactam, que lidam com doentes com Covid-19, seria aqui também a sede evidente para localizar a geração de códigos. Foram já novos códigos introduzidos na app, gerados a partir desta ferramenta e introduzidos na app Stay Covid, que é a geração do código é muito simples. Na página do doente aparece no canto superior direito um espaço onde o médico clica e depois terá de inserir ou a data de início de sintomas ou a data do teste. Porquê? Porque, como sabemos, no que respeita à vigilância de contactos, essas duas datas são relevantes, porque os contactos considerados contactos de risco são aqueles que ocorreram nas 48 horas anteriores ou à data de início de sintomas ou à realização do teste, caso se trate de um doente assintomático. Portanto, essa informação é relevante. Este código tem a validade de 24 horas por questões de segurança e, depois de fornecido ao utente, ele decidirá se quer ou não introduzi-lo na app Stay Covid, como vemos ali. Ao fazê-lo, os contactos de risco, até um máximo de 14 dias antes da data da introdução do código, serão notificados desse facto, ou seja, do facto de terem contactado com aquele doente nos dias anteriores e, portanto, de haver aqui a possibilidade de ter havido um contágio. Essas pessoas, no entanto, não fazem a mais pequena ideia quem foi a pessoa que deu origem a esta notificação. Sabem que contactaram com alguém que tem a app, que introduziu um código fornecido pelo médico que atesta que está doente, mas não sabem quem é. E depois são aconselhados a contactar o SNS 24 e, a partir daí, serem encaminhados para as autoridades de saúde pública. Fazemos nova pausa nesta reunião que decorre no Porto, reunião do Infarmed para um balanço da Covid-19 em Português. Voltamos novamente ao Porto, à reunião em direto do Infarmed. Fala agora Rui Santos Ivo, diretor do Infarmed. Vamos ouvir. O desenvolvimento das vacinas e a sua produção. Estamos a fazer este processo numa fase ainda precoce do desenvolvimento das vacinas e tem a concretização de processos antecipados de aquisição. E estes processos antecipados de aquisição comportam um financiamento de natureza europeia e que tem, sobretudo, a ver com o desenvolvimento e a produção das vacinas e depois um processo de financiamento nacional que tem a ver com a aquisição propriamente dita das diferentes vacinas. Foram definidos dois importantes objetivos. Um é que, de facto, deva ser um processo conjunto, portanto, que a disponibilidade de uma vacina possa ser simultânea para todos os Estados da União Europeia. Aqui também, obviamente, é importante referir que se trata de um processo de partilha também do risco, dada a incerteza com que estamos a trabalhar neste processo. O segundo importante objetivo foi o de que deveríamos trabalhar no sentido de criar um portfólio alargado
de vacinas que se baseassem nas diferentes plataformas científicas que estão em desenvolvimento, algumas mais conhecidas, outras menos conhecidas. Na criação deste portfólio há 3 aspectos que devem ser tidos em conta. O primeiro tem a ver com o prazo de chegada da vacina, portanto, as primeiras que podem estar disponíveis, portanto, esse aspecto é extremamente importante. Depois, as características de cada vacina, e isto é extremamente relevante para a definição da estratégia de vacinação, e depois os volumes de cada vacina, questões que têm a ver com a sua logística e, obviamente, as questões que estão associadas aos custos. Em termos da sua avaliação, e esta é uma questão que é colocada, como é que vamos ter uma vacina, quando é que vamos ter, em que condições é que vamos ter? É evidente que nenhuma das vacinas poderá ser disponibilizada sem ter sido sujeita a uma avaliação de eficácia e da segurança. Eu diria até primeiro segurança e depois eficácia. Em desenvolvimento há um número importante de vacinas, neste momento são 176, 33 estão em fase de avaliação clínica, portanto estão a ser estudadas já em humanos, portanto em pessoas, e temos 8 vacinas, que estão na fase 3, portanto estão na terceira fase dos ensaios clínicos, estão na última fase prévia à apresentação às autoridades para a autorização. Dizer aqui muito rapidamente as 3 fases, obviamente que cada uma destas vacinas terá que percorrer esse ciclo de percorrer os ensaios de fase 1, de fase 2 e de fase 3. Muito resumidamente, só dizer que normalmente os ensaios de fase 1 estamos a falar de grupos muito ainda limitados de sujeitos, neste caso que é uma vacina, portanto não estamos a falar estamos sempre a falar de pessoas saudáveis, portanto são pessoas que não estão doentes, portanto estamos a falar de uma vacina, mas é um número mais pequeno em que nós vamos, no fundo, olhar para os aspectos, sobretudo, da segurança e perceber um pouco a questão das doses e, obviamente, começar a perceber qual é a resposta da vacina. E depois iremos alargando na fase 2 e na fase 3, nomeadamente abrangendo outras populações. Normalmente começaremos por grupos de população mais jovens, sem comorbilidade, sem outras doenças, e depois iremos alargando para as faixas etárias diferentes e também para outras situações de saúde que possam ter. Normalmente aqui só numa fase mais final é que, por exemplo, se abrangerão populações pediátricas. Para que as vacinas sejam submetidas à avaliação pelas autoridades, elas têm que ter os ensaios de fase 3, têm que ter sido sujeitas a um número bastante alargado de avaliação. Aqui podemos estar a falar de dezenas de milhares, portanto estamos a falar de um número muito significativo, 30 mil, 40 mil, enfim, de pessoas. Como eu disse, face à incerteza e à situação concreta com que estamos a trabalhar, é importante abranger um leque alargado de vacinas, e eu queria aqui só focar-me naquelas que estão, de facto, neste momento a ser objeto de discussão a nível europeu, e como podem ver, temos ali mencionadas 6, portanto, aquelas 8 que estão em fase 3, 6 são as que estão a ser objeto de negociação a nível europeu, e podemos verificar que 3 delas, 2 estão já em fase 3, a vacina da AstraZeneca e a vacina da BioNTech, e depois temos uma prestes a iniciar, ou que já terá iniciado no início deste mês, a da Johnson, e também a da Moderna, e depois temos 2 vacinas que estão numa fase um pouco mais atrasada, estão nas fases 1 e 2, que é a vacina da Sanofi e a vacina da CureVac. Aqui menciono 3 tipos de tecnologia, não vou entrar em detalhes, mas são diferentes formas de, no fundo, atuarmos sobre a geração de imunidade, que é aquilo que pretendemos. Gostaria de enfatizar bastante que, ainda que estejamos perante uma situação de urgência, que uma situação pandémica exige, é uma situação diferente de todas as outras,
a vacina tem que ser objeto de autorização em termos de qualidade, segurança e eficácia. Só após esse percurso, que será feito através da Agência Europeia de Medicamentos, onde também participam a Infarmed e as outras autoridades regulamentares, é que a vacina poderá ser autorizada. Dizer-vos também que estas vacinas irão ser objeto de um sistema de monitorização de segurança após a sua autorização. Os dados preliminares que já foram disponibilizados, e a breve teremos os dados destes estudos de fase 3, são positivos, portanto, são bastante promissores em termos do desenvolvimento das vacinas. Relativamente à negociação que está a decorrer a nível europeu, como eu disse, estão neste momento em negociação seis empresas. Uma delas, com a AstraZeneca, há um contrato já assinado, portanto, prevê quantidades para todos os países da União Europeia. Foram negociados 300 milhões de unidades para a União Europeia, para um período que vai, se ela vier a ser autorizada e estiver disponível desde o final deste ano, princípio de 2021, até meados de 2021, e depois temos mais 5 que estão neste momento em fase bastante avançada. Eu penso que agora, nas próximas semanas, iremos verificar a conclusão destes contratos. Como podem ver, as quantidades estão distribuídas pelas diferentes tipologias das vacinas, e há uma regra que está subjacente a estes processos de aquisição, que é a alocação de quantidades baseadas na população. Portanto, Portugal aqui, em termos do seu peso, em termos de população europeia, são 2 ou 3%, e é essa percentagem que, no fundo, nos indica que da AstraZeneca iremos receber, ao longo do período do contrato, 6,9 milhões. É evidente que também está previsto nos contratos que possa haver produção de doses adicionais que sejam necessárias. Aqui estamos a falar de doses. Até agora, os dados que temos em termos das vacinas apontam para a necessidade de 2 doses, mas não é de excluir que, avançando o processo de desenvolvimento, possa haver alguma vacina que possa apenas necessitar de uma dose. Sem poder ser muito concreto, mas só para vos dar uma ideia, e aqui sem dar informação muito detalhada, as várias vacinas, se vierem todas a ser objeto de autorização, portanto, irão surgir gradualmente, e, portanto, iremos, a partir de um determinado momento, então, ter um volume mais significativo, nomeadamente a partir do princípio do segundo trimestre de 2021. Isto é extremamente importante, nomeadamente para o trabalho que caberá à Direção-Geral da Saúde em termos de delineamento da estratégia de vacinação e da forma, digamos, de a introduzir e de a definir em termos de desenvolvimento. Terminava dando uma nota sobre 3 aspectos que estão em curso. Desde logo, o primeiro deles é a conclusão destes processos europeus, portanto, no fundo, termos os processos concluídos e percebermos, efetivamente, se vamos ter estas potenciais vacinas, estas eventuais vacinas, que depois irão ser avaliadas a nível da Agência Europeia de Medicamentos e poderão vir, então, a ser disponibilizadas. Dessa informação haverá a definição das populações-alvo e das estratégias de vacinação. Aqui a Direção-Geral vai precisar de ter a confirmação destes prazos de entrega, prazos de chegada, e também a informação que vai ser aprovada com cada uma das vacinas. Isto é, aquilo que é o chamado resumo das características do medicamento de cada vacina, para que nós possamos perceber se há determinados grupos em que uma determinada vacina não pode ser utilizada ou se preferencialmente deve ser utilizada. Enfim, todos esses aspectos, em termos de segurança e eficácia das vacinas e das populações abrangidas, serão elementos essenciais para esta definição. Já existe aqui trabalho feito de articulação entre todos nós, com grupos de peritos envolvidos, com as instituições envolvidas, e depois há ainda uma terceira etapa que envolve também as ARS e todo o SNS, que é a rede de distribuição e a logística que vai ser necessária, porque as vacinas não são todas iguais, algumas vão ter particularidades em termos de conservação, em termos de armazenamento. Portanto, todos esses aspectos agora têm que ser começados a ser desenvolvidos para que, no momento que esperamos que aconteça nestes prazos,
haja todas as condições para que as vacinas possam chegar à população. Muito obrigado. Ficamos por agora com as declarações de Rui Santos Ivo, diretor do Infarmed, que fez também aqui um balanço, nomeadamente das vacinas que estão em fase de investigação, também em fase de testes, vacinas para o combate à Covid-19, nesta reunião que decorre na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e que junta vários especialistas para fazerem um balanço da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. Já foram ouvidos vários peritos, nomeadamente uma especialista do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, a dizer que aumentou o RT, o índice de transmissibilidade da doença em Portugal, mas de qualquer forma não é tão grave como acontece noutros países. Vamos continuar a acompanhar esta reunião, uma vez que esta primeira parte deste regresso dos encontros do Infarmed, esta primeira parte é transmitida em direto. Vamos, por isso, continuar a ouvir o contributo dos diferentes especialistas que por aqui passam. A panorâmica da infecção SARS-CoV-2 em pediatria. Bom, eu vou começar, não vos vou amassar muito, mas vou começar por vos lembrar que os coronavírus são vírus muito conhecidos dos pediatras e que afetam habitualmente as crianças e que causam infecções respiratórias e que causam também reinfecções frequentes. Portanto, não há imunidade para estes coronavírus que nós já conhecemos habitualmente. Portanto, a parede estão estes dois coronavírus que sempre foram conhecidos da pediatria e das crianças e depois novos coronavírus emergentes que têm vindo ao longo dos anos a aparecer. Esta é uma imagem do coronavírus, é uma microscopia eletrónica que tem realmente uma coroa, tem este nome de coronavírus muito adequado. Bom, só para vos mostrar aquilo que se passava com os antigos coronavírus e com aqueles que continuam ainda a circular entre nós, é que eles causam realmente muita doença a nível da pediatria, mas que eles causam realmente pouca percentagem de internamentos. Portanto, veem que de vários anos que fizemos aqui, 2015 a 2018, apenas 4% tivemos no Hospital Dona Estefânia de uma amostra de 3.500 novos crianças infectadas que precisaram de internamento. Estes coronavírus, tal e qual como este nós conhecemos, têm também uma predileção pela criança com doença crónica, são necessários muitas vezes cuidados intensivos e, no entanto, dada a magnitude desta situação, eles são raros na necessidade de se internar crianças na idade pediátrica. Depois dos dois novos coronavírus, o SARS-CoV e o MERS-CoV, são vírus ainda muitíssimo mais raros. Portanto, um, apesar de se ter disseminado no mundo, o outro, apesar de permanecer localizado, causam doença muito, muito rara em pediatria. Ou seja, quando apareceu este SARS-CoV-2, e sabemos hoje que ele tinha realmente um genoma muito similar ao primeiro SARS descrito na China, 80% era semelhante, e que causava esta doença a que chamamos Covid-19, ela foi tida sempre como uma doença do adulto, não seria uma grande preocupação na pediatria. Associava-se aos grupos de risco, causava uma pneumonia e em 11 de março, como todos sabem, foi declarada pela OMS pandemia, havendo hoje a pairar no ar a possibilidade de, tal como com os outros coronavírus, podermos nos infectar e virmos a ter reinfecções. Portanto, em janeiro de 2000, a Direção-Geral de Saúde nomeou 3 hospitais de referência para a entrada deste novo coronavírus no nosso país e a grande questão, e que todos nós pensávamos, é será que este SARS-CoV-2 será como o primeiro SARS da China? Será que nós não vamos ter problemas em pediatria? Pediatria inclui, e vou reforçar porque é que estou a dizer isto, diferentes grupos etários. Portanto, inclui as crianças, que são habitualmente aquelas que se incluem entre os 0 e os 9 anos, e inclui os adolescentes, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde são a partir dos 10 anos até aos 16, e depois inclui os jovens. E para aqui tínhamos 2 hospitais a nível nacional, sendo que tínhamos realmente na Zona Sul o Hospital Dona Estefânia.
E aquilo que aconteceu com a pediatria foi isto. Portanto, o primeiro caso em adultos foi em 2 de março, o primeiro caso pediátrico, que aliás tivemos 2 casos no mesmo dia internados, foi a 7 de março. Ficamos assim com o essencial desta reunião do Infarmed que decorre no Porto, onde foi feito um balanço da Covid-19 em Portugal. Este e outros assuntos para atualizarmos já a seguir às 5 em ponto aqui, na edição da tarde da SIC Notícias. Até já. A